Bom, para quem não conhece, aliás, nós temos aqui o nosso companheiro Rafael. Rafael é representante, é suplente do outro Alvorada. Alvorada. Está aí, está chegando a primeira reunião. Seja bem-vindo. É um trabalho árduo do conselho, mas a gente tem que fazer a formalidade. Boa noite. Boa noite, senhor. Quer falar alguma coisa? Não, só vou apreciar os trabalhos e trabalhar com você. Obrigado. Bom, no nosso edital, embora ele esteja uma página e meia hoje, existem as formalidades que a gente tem que cumprir. Então, nós temos aí o preâmbulo, que é o 1, entendeu? Depois o item 2, a convocação, faltou o item 2, expediente. Expediente, obrigado pessoal por ter comparecido. Boas-vindas a você, Rafael. Quer alguém quer manifestar alguma palavra? Boas-vindas a Rafael, tirando? Tudo bem, continuemos. Aí na sequência nós temos o seguinte: nomeações de conselheiro, inclusão, exclusão, posse, também não houve alteração. Na ata nós temos a ata da quinta reunião, que ela foi transmitida para todo mundo, todos os companheiros, todos os colegas. Alguém tem alguma manifestação, de sugestão de ajustar alguma coisa? Se ninguém se manifestou, coloca em votação. Os favoráveis, permanece comissão, contrário, manifesta. Aprovado. Tudo bem? Aí nós vamos já direto para a. Nós vamos terminar, penso com você para poder a palavra hoje? Eu? Não. Está todo mundo fugindo hoje da palavra. Está todo mundo correndo. Está todo mundo fugindo hoje. Não por causa do plano, né? Tá bom. Como a gente tem. Tá certo, tá certo. Então nós vamos para o nosso primeiro. O que nós temos feito o seguinte: como tem aqui os assuntos a serem debatidos, as correspondências recebidas, prevalece aquele esquema que nós temos montado. A pessoa se manifesta na hora e a gente já vota, mas na ata ela entra lá nas deliberações, para poder depois chegar lá e repetir tudo de novo. Então a gente vai dobradinho. Então a gente já discute aqui, decide, e aí na ata ela entra nas deliberações. Tudo bem? O primeiro item nosso aí é memorando 29.967, que é referente ao Covid, quarto sarau antimanicomial mundial 2025. Ele foi realizado no dia 18 de maio. Não, 18 de maio? Não, vai ser realizado. Será realizado ontem. Ontem, lá no teatro. Eles mandaram no dia 18 de maio. Tudo bem? Com licença, boa noite. Boa noite. O segundo memorando é o 30.671, que é referente à conferência macro-regional RRA 12, Saúde do Trabalhador, da Trabalhador. Foi realizada online. Foi realizada online? Sim. Tudo bem. E já foi decidido. Já saiu, já saiu já os conselheiros, já para estadual de usuário. Vai eu e o senhor Marcos. Para estadual. E para federal também o senhor Marcos também vai. Eu perdi por quase 2 anos. Vai para federal. Aí nós temos comemorando 31.071, que tem aqui 124, que é referente ao PMS, Plano Municipal de Saúde. Aqui na saúde é o único local em que há uma diferença entre plano anual e programação anual. O único local, o único conselho, o único canto que você vai ver diferença na terminologia é na saúde. Então, quando falar PAS, Programação Anual
4 anos. Para uso da palavra. Tudo bem? Manifesta para nós, ela passou alguma coisa para você? Ela veio exclusivamente para falar da outra parte relacionada às empresas. Ela não passou nada referente ao grupo. Ela passou para falar Não passou exatamente. nada. Ela pediu para mim vir, mas é para o próximo. Próximo item. É. Tá bom. Não, isso posso. Pode, senhor Fábio. Bom, o Plano Municipal de Saúde ele foi construído baseado na proposta de governo do prefeito Lucas, tá? Com os indicadores que eles têm do objetivo, tá? Basicamente, entre outras coisas, as mais importantes são as construções das UBS, uma já com área de serviço, a outra já em fase final de licitação, porque já está incluída no pacto. Aumento do número de equipes de saúde da família para chegar a 60. E aí a construção também do CAPS, né, que também já está incluído no pacto, no ano que vem, já está em fase final de fazer já a licitação. E aí as unidades 24 horas, terminando a construção do Concórdia, levar a unidade que está lá no Morama 2, fazer ela virar uma UPA, e também a unidade do Morada dos Nobres, no próximo ano, depois fazer virar também uma UPA, mudando, né, o CAPS, que está lá na antiga unidade de saúde do Morada, e aí voltar para a unidade onde era e fazer 24 horas também. E aí, claro, todo o trabalho, diminuição de mortalidade infantil, trabalho com gravidez, gestação, puerpério, e aí o pronto-socorro, tá? E devemos iniciar já a reforma dele nos próximos dias, levar lá para o antigo Hospital da Mulher. E aí fazia parte do projeto do prefeito voltar a ser o Hospital da Mulher, mas como a gente viu que aquele pronto-socorro não tinha condição de ser, de continuar sendo pronto-socorro, tivemos que conversar com a Santa Casa já autorizou, né? O Salesiano reforma o quarto andar para poder fazer uma maternidade para acolher as nossas gestantes. Daí, quando o socorro se tornar realmente um antigo Hospital da Mulher com acomodação. Então, isso basicamente é um plano de saúde que aí é claro, né? Aumentar o número de saúde da família, melhorar a resolutividade, entendeu? O acolhimento às pessoas, entendeu? Então, tudo isso faz parte. E agora já o Salesiano assumiu junto conosco no dia 1º essa atenção básica, já tinha assumido a saúde mental há um mês e pouco atrás. E agora algumas mudanças que estão já acontecendo, né? Uma das primeiras é o exame de laboratório, sangue, urina, essas coisas, sendo feito no laboratório da cidade. Agora, de início, já o Carlos Chagas e Criatópolis do exame, tá? Com uma diferença: esse exame é acolhido na unidade básica pelo laboratório, não como funcionário da prefeitura. E uma outra coisa que mudou é que quando o paciente pegar a guia do exame, ele vai poder escolher ou colher na unidade, ou se dirigir até um laboratório da sua preferência e poder dar. Para abrir isso, a gente já conversou com o Salesiano também, o plano desse ano, mas já vai ser para os outros anos. Vamos colocar 2 raio-x, um no Morada dos Novos e outro no Morada 2, 24 horas por dia, já para também fazer essas 2 unidades realmente virar um pronto atendimento com raio-x, com exame, com tudo, 24 horas por dia, desafogando inclusive o pronto-socorro. Então, essa é a nossa missão nos próximos dias e anos.
Bom, pessoal, toda vez que você falar, o Salesiano já começou as obras. Lá o Salesiano já começou as obras. Lá o Salesiano começou as obras. Não é que o Salesiano está dando graça, dinheiro de graça não. Né? É que existe um contrato com o Salesiano e ele tem uma verba que ela tem que passar ou em recursos, ou em serviços, ou em produto. Na verdade, 10% da mensalidade dos alunos por ser um curso de medicina. E, por sinal, foi agora pelo MEC, foi considerado um dos melhores do Brasil. Tá? Ele tem obrigação de pegar 10% da receita dos alunos e destinar à saúde. Pelas tratativas anteriores, mais ou menos metade para a Santa Casa e metade para a Secretaria de Saúde. Essas reformas que estão acontecendo, compra de equipamentos que está acontecendo, é com dinheiro do Mais Médico, que é o 10% da mensalidade do Salesiano. Lembrando que a reforma do quarto andar vai virar melhorar a maternidade também dinheiro do Salesiano. Vai virar tudo maternidade lá e Natal, né? Natal. A reforma do UTI neonatal que está terminando agora também, já conversei hoje com o seu Luiz lá da Santa Casa. Em prazo de 30 dias já está reformado, também com dinheiro do Salesiano. E a reforma do pronto-socorro municipal, que vai custar mais ou menos aí 2.600.000, 2.700.000, também com dinheiro do Salesiano. Nada com dinheiro da prefeitura. Vocês entenderam por que fala-se com dinheiro com o Salesiano? Porque se o dinheiro entrar no Tesouro Municipal, aí cai no chamamento público, na licitação, e não sei o que, a obra que é só 1,5 milhão vai custar 6. Ou iria, né, naquele tempo, entendeu? Então, esse processo desse dinheiro, esse procedimento que o MEC é o porque a Faculdade de Medicina é uma concessão do Ministério da Saúde. Né? Então, houve esse detalhe. Além de dar esses 10%, que é integrado na saúde, tem-se o detalhe que tem 10% das vagas que são pessoas de poder aquisitivo, baixo poder aquisitivo. Pois não, senhor? Secretário, boa noite. Só uma pergunta com relação à reforma do quarto andar, que foi só uma maternidade, por sinal, uma excelente iniciativa, também com esse dinheiro, esse repasse do Salesiano. A minha pergunta é o seguinte: as grávidas, as puérperas de Araçatuba do município têm prioridade nisso ou não? Porque a gente sabe que a Santa Casa é um hospital regional que atende por volta de 40 municípios. Na verdade, essa prioridade de gestante em Araçatuba são 3 municípios: Araçatuba, Santo Antônio da Aracandá e Nova Lusitana. Não é entre os 40. Os outros municípios, eles têm os quartos, as gestantes dos municípios. Então, o quarto andar, a prioridade é para esses 3 municípios: Araçatuba, Aracanguá e Nova Lusitana. Porque os outros municípios, agora, se for uma gestante de alto risco, aí também inclui, porque a única cidade dos 40 municípios que tem uma UTI neonatal é Araçatuba. Então, os outros hospitais, nenhuma cidade tem. Né? As outras 39 não têm UTI neonatal, então, se for uma gestante de alto risco, ela vem para cá também, porque não tem onde com a mesma prioridade. Tá? Perfeito. Positivos? Então é o seguinte: o Plano Municipal de Saúde, quem não teve oportunidade de ler, por favor, dê uma dica, procure acompanhar. Nós temos ainda mais um período aqui para frente, porque esse aqui é para poder sair a lei diretriz orçamentária, que vai e tem prazo. Entendeu? No ano, por exemplo, se for o ano que vem, se fosse o ano que vem, ou o ano passado, o prazo era até abril, para nós liberarmos, ou para a secretaria mandar para o prefeito ver se vai ser assim, não vai ser assado, mas se for o caso, voltar para nós, para depois voltar novamente para o prefeito, para a Câmara Municipal deliberar, que é a lei de diretriz orçamentária, que é no primeiro semestre. Aí depois volta para a secretaria faz toda a distribuição do din-din com mais especificidade, aí volta novamente para o conselho deliberar, aí volta novamente para a secretaria manda para o prefeito manda para a
Câmara, e na Câmara, antes de encerrar o ano legislativo, votar. E aí é lei orçamentária anual. Então, por isso a gente sempre briga com as instituições que os planos para serem resolvidos dentro do ano, eles têm que ser apresentados no ano anterior, dentro da lei orçamentária. Mas o pessoal não consegue entender muito bem essas coisas não. Então, nesse plano municipal aí que foi apresentado, assim, que está encaminhado ao pessoal, nós temos da página 1 até a página 13, que é a página 12, que é a página introdutória, depois começa toda a explicação detalhada. Graças ao trabalho árduo da equipe da Secretaria, nós agora temos. Apaga a luz, gente, porque está tudo as coisas. Não deu para mexer aqui, hein? Pode apagar mais. Isso, não, daquele jeito. Atrás da outra chance. Tem um outro que fica só essa aqui, parece. Atrás. Aí, tá bom assim. Desculpa aí, pessoal. Aí tem um trabalho todo da Secretaria, que é, vamos passando rápido, pode ser passando rápido, porque só para vocês terem uma ideia. Então nós estamos lá na página 13, 14, para não ficar com muita, para não ter que ler tudo, porque, entendeu? Aí na página 13 e 14 nós temos a introdução. Entrou a página, tá? 13 e 14. Aí o que é? Está todo mundo da página de baixo, não está vendo? 13 e 14 são a introdução. Aí, página 15, tem o arcabouço legal. O pessoal gosta do arcabouço agora, né? Então, mas era a fundamentação legal, agora é arcabouço. Aí vem os relatórios detalhados, vem na página 15, 16, 17, aí vem o histórico sobre esse trabalho, na página 19. Veio o diagnóstico situacional. Aí tem uma explanação sobre o perfil do município, sobre as explicações do município, quadro de saúde, tudo bem, vem a situação geral. Aí entra na página que eu gosto, página 23. Da página 23 para frente, é um trabalho que foi desenvolvido por você, né? Esses quadros de correlação. No nascimento, Nascimento, isso, tudo. há alguns dados, sim, da vigilância. Da vigilância. Então, Nascimento, os óbitos. então, daí para frente, nós temos essa correlação que, infelizmente, a gente não tinha anteriormente para fazer, verificar o quadro geral. Então, com esse trabalho que a Secretaria fez, graças a Deus, se a gente continuar mantendo, a gente tem sempre uma referência para poder acompanhar. Tudo bem? Aí vem aquela página 14, 24, que é o expectativa de vida, que mudou. É o seguinte, aí, mudou da pirâmide, em função das situações que estão acontecendo, mais nascimento, uma vida mais longa e menos idade. Menos nascidos vivos, né, para cair. Tá bom? Aí, na seguinte, nós temos lá na página 26, mortalidade, né? E aí vem as principais doenças, Tá né? vendo? Está em cima, o quadrinho vai. Pode passar. 26. Aí As tem. principais doenças do capítulo 5 e 10. Aí pode passando, que depois tem o gráfico. Aí o gráfico, tá vendo? Isso mesmo. Então, se você olhar Aí no tem uma computador, seleção. você vê tudo colorido, tudo bonitinho. Para não gastar dinheiro aqui, Sim. mas lá está no 5. Isso também, vocês veem o seguinte, existe um acompanhamento atualmente, coisa que não existia antes. Aí vai os gráficos, o céu tem um gráfico de baixo, mortalidade, aí tem o pessoas, causas de mortalidade residente no segundo capítulo 5 e 10, ele vai indo, entendeu? Então esse quadro de explicação vai até a página, para não perder muito tempo,
é a página 45. Então vamos para a página 46. Aí vai fazendo esses gráficos, nós estamos habituados em todas as nossas reuniões, ter um acompanhamento, e depois nós chegamos na página 46. Aí é a parte didática, entendeu? Então, pode mais. Página 46. Aí, tá vendo? Estrutura administrativa. Então, a estrutura administrativa, tudo bem. Nós estamos em entendimento com o secretário, porque ainda falta fazer o cabeçalho primeiro. Mas o restante já está estruturado. Está faltando só fechar o cabeçalho, ou seja, a parte inicial, porque não depende exclusivamente do secretário. Depende do secretário de governo, do secretário do jurídico, lá do pessoal do administrativo, para poder fechar o quadro. Mas daí para frente, há as especificidades dos departamentos. Então, está tudo bem explicadinho, coisa que verdadeiramente a gente não tinha isso. Vai perguntar onde está o organograma da secretaria? Estava passeando. Agora não, agora está tudo fundamental. Então daí vai blá, explicando setor por setor até a página 101. Aí nós entramos no foco principal que é as diretrizes, 102, né? Diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Chegou lá? Então vamos lá. Passo para 103. Por favor. Aí, tá vendo? Então, esses indicadores aí absorvem as diretrizes, objetivos e como que vão ser acompanhados cada item. E esse acompanhamento, a secretaria, os departamentos, tem feito mensalmente e apresentam aquele relatório quadrimestralmente, que é o RDPA. Lembrado? Aí nós acompanhamos todo esse trabalho que é feito. É feito a projeção para 4 anos. Só que nós temos que ter em mente que o fato de ter feito o planejamento não é um trilho, é uma trilha. Se precisar ajustar para cá, vai ajustar para cá. Se precisar ajustar para lá, vai ajustar para lá. O maior exemplo que nós tivemos aí foi o caso da pandemia. Estava prevista a Covid? Não estava. Precisou adaptar? Precisou. Aí o que faz? A secretaria faz um plano emergencial, inclui no PMS, aí inclui no PAS, e aí começa a gastar o dinheiro. O dinheiro, mesmo estando em caixa, se não tiver um plano, não pode gastar. Não pode gastar. Entendeu? Então tem que ficar preparado. E aí vocês acompanham todas as coisas para frente, com todos os quadros aparentemente repetitivos, mas abrangendo setores, e inclusive o conselho está aí nesse planejamento de diretrizes e objetivos. E aí vamos até o final, que é a página 119. Gestão do plano. Outra coisa que nós devemos enaltecer, isso aí eu falo de boca cheia. Eu estou em conselho mais ou menos em 2002, 2003. O único conselho que consegue apresentar dentro dos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município, dentro desse performance de PMS, que é o PPA, que eu só falo dentro de 4 anos, e a programação, PAS, programação, é a saúde, sempre com antecedência. O único, na hora que já passei, Conselho de Educação, Conselho de Segurança, Conselho de Igualdade Racial, Conselho de Antidrogas, Conselho de Assistência Social, e nunca teve esse detalhe, desse acompanhamento, né? Tem um rumo para a gente acompanhar.
secretário, porque verdadeiramente é um trabalho e ele é acompanhado. Vocês sabem que nós acompanhamos aqui também mensalmente. Alguém tem alguma manifestação a fazer em relação à proposta do PMS? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma posição? Nós estamos aí para colocar em deliberação. Tudo bem? Então é o seguinte: ninguém se manifestando, coloca em deliberação. Os favoráveis pela submissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Só que ele vai entrar lá no item de deliberação do jeito que é, ok? Na sequência aí nós temos o memorando 31.194, que diz respeito ao evento do Banco de Leite Humano. Teve lá a solenidade, o prefeito esteve, a primeira-dama teve, o secretário teve, a representante do departamento, tem o direito adequado, qual departamento? Banco de leite especialidade. Especialidade, estava lá também a Paula. Então, quer ver, foi um evento bonito, mais uma vez, né? Foram premiadas as senhoras que doaram maior quantidade de leite. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Só que o banco de leite aqui é considerado um dos melhores. Aliás, quem sim vai falar, né? Por exemplo, o banco de leite daqui praticamente faz a mesma coisa que o banco de leite de São José do Rio Preto, que é 3 vezes maior que a cidade de Peraçatuba. Ela embolsa todo mundo na região. É mais eficiente o nosso Muito eficiente. O trabalho de busca ativa é muito. Então, verdadeiramente humanizado também. bem humanizado. Aliás, com a nova instalações, então ficou um xodózinho, né? Ficou bem estruturado, entendeu? O pessoal, uma equipe muito boa, tá bom? E é só lembrar que o banco de leite parece uma coisa assim, à toa, né, que não serve para nada. O banco, as crianças que nascem, prematuras, elas são amamentadas pelo banco de leite. Tá? Então, todo esse crescimento da criança que nasce com menos de 1 quilo, durante todo o tempo aí é amamentada pelo banco de leite. E é o melhor alimento do mundo, né, doutor? Porque está com toda a imunidade, com os glóbulos brancos lá de imunidade. Então, e aqui, tanto a UTI neonatal da Santa Casa como da Unimed recebe esse leite, claro, gratuito, né? E serve para alimentar essas crianças que nasceram com baixo peso, tá? Prematuras, e que a gente às vezes não perde uma criança exatamente porque tem leite suficiente para essas crianças. Perfeito. Eu costumo dizer que o banco de leite é tão importante quanto a doação de sangue. Salva vidas. A gente às vezes não dá importância do banco de leite, mas isso que você falou é fundamental. É quase Mesmo nível de importância. a mesma importância de um banco de sangue. Ele diminui a mortalidade infantil. Ele impacta diretamente na taxa de mortalidade infantil. Bom, Tudo bem? Então, agora o próximo item é o memorando 33227, que é prorrogação de prazo de emenda parlamentar. Então é o seguinte: quando tem emenda parlamentar, ela vem com um projeto para ser desenvolvido, e vem também um determinado prazo. Graças a Deus, a Secretaria está acompanhando os prazos, isso é muito bom, e ela está, antes do fato consumar, antes teve prazo, a Secretaria tem solicitado a prorrogação de prazo para o Conselho. Você vai ficar por 30, 60, 90 dias, quando? Como é que está a situação? Bom, no caso, tem uma proposta de uma emenda para o Departamento de Ciência e Emergência. É uma proposta de 2022. Sim. Na época da pandemia, depois a gente fez um plano de trabalho, solicitamos a compra, tivemos alguns problemas por causa daquela época, tudo alterava de valor, o fornecedor não tinha mais para entregar e tudo.
Então teve alguns problemas de entrega, alguns cancelamentos, foi feito um plano inicial, solicitando alteração, foi solicitado e foram adquiridos algum item. Agora, após isso, sobrou-se um recurso. Não é isso. Primeiro é a prorrogação. Depois é o emenda. Tá, recurso ao emenda, desculpa. Aí Primeiro, agora nós estamos com ela aí, como nós ainda temos alguns itens do plano que foi solicitado, que ainda estão com alguma dificuldade de entrega pelos fornecedores e já está vencendo o prazo dela, então a gente está solicitando a prorrogação desse prazo para que haja tempo hábil, né, de finalizar a tratativa com os fornecedores para entregar isso daí e não ter complicações na hora de efetivar o pagamento. esse aqui é específico do pronto-socorro. Sim. Entendeu? Podemos propor 90 dias, porque é aquela história. Muitas vezes, na secretaria, não é da vontade dela, fornecedor, porque tem a burocracia, então existe. Nós podemos pedir um grupo, entramos na licitação, pedimos material e até hoje não chegou. Então, quer dizer, não pagou também. Entendeu? Mas no caso aqui, já existe todo o caminhamento no sentido de contrato que em vez de a gente ficar dando 30, 60, depois prorrogando, tem a proposta de ser 90 dias. Até 90 dias. Percebeu? Mas aí tem que observar, não é 90 dias, é até 90 dias. Porque se ele terminar antes, ele cumpriu a prorrogação. Pode ser? Sim. Então, quando a solicitação da prorrogação, se forem favoráveis pela nossa comissão, os contrários não querem. Aprovado. Agora, Pois não, aproveitar que o Marcos está tendo a palavra, você vai aqui. Tem alguma coisa aí está vindo alguma coisa aí, está na forma, no forno, alguma coisa de viatura ambulancial para o SAMU, secretário Marcos, tem alguma coisa aí? Sim, nós temos atualmente. Mas algo ativo, não é só não. Atualmente nós temos. isso aí vai entrar depois naquelas que temos que ótimo. Depois, ok. Então, Então tá bom. Vamos Desculpa. fechar aqui, Ok. pessoal. Agora nós temos o seguinte, vocês perceberam aqui, é prorrogação de prazo, o outro é utilização de saldo oriundo de rendimento, entendeu? Então é aquela história, se não autorizar, vai ter que devolver o din-din. Nós estamos para devolver o din-din? Não, tem que gastar. Tem direito, existe como gastar? Não vamos gastar. Não vamos desperdiçar, mas existe o plano apresentado. Por isso a gente diz, o plano é um rumo, mas não é um trilho. Mandou comprar só isso, tem que comprar só isso e eu vou devolver o dinheiro. Pode se manifestar, companheiro. Esse aqui, essas emendas parlamentares, esses saldos aqui, são algumas emendas que lá atrás foi criada uma categoria de emendas especiais, que elas são destinadas não diretamente à secretaria, sim é destinada à prefeitura, e a prefeitura lá escolhia para qual secretaria iria indicar essas coisas, essas são as emendas especiais. Aí, duas delas foram indicadas para nós, a gente utilizou, sobrou o saldo, a gente vai usar o saldo remanescente. Agora tem duas aqui que ela não foi indicada a princípio para a gente, porém agora, para finalizar o uso desse recurso, como o saldo está lá, a administração falou, saúde, vocês se interessam por utilizar, porque nessas especiais aqui, ela não é amarrada diretamente à secretaria. Não é carimbado para a saúde. Não, ela vem, as especiais vinham para o município. Aí na hora de elaborar o plano e tudo, o prefeito falava, eu vou dar esse recurso para a saúde, eu vou dar esse recurso para vocês. A gente elaborava. Então, duas aqui são dinheiro de algumas emendas que veio, sobrou esse saldo lá, e tem esse rendimento, e a atual administração repassou para nós para que a gente utilizasse. Então tem mais duas aqui, são incluídas isso aqui. No montante a gente vai ter 124 mil de montante dessas emendas que a gente vai usar para adquirir medicamentos e computadores para poder equipar as unidades. De que ano, Marcos? Aqui tem 2020, 2021 e 2022.
somado. E 23. 122 mil somados. O saldo Saldo. somado dos rendimentos que Sim. ficou vai dar 124.800, que a gente vai utilizar para fazer a aquisição de medicamentos e computadores para as unidades. Para ter um controle mais específico, eles ficam um monte de conta aplicada. Perfeito. Verdadeiramente vocês viram aí, tá vendo? Coisa de 2020, 2020, né? 2020, 21, 22, 23. Essas emendas especiais, como eu disse, era uma categoria de emenda que ela não tinha um prazo definido, né, para uso. Então, o que está acontecendo? Está aquilo que ele está olhando. Tem controle do din-din e está pedindo autorização do Conselho no sentido de Utilização. Os que forem favoráveis à concessão da autorização permanência em comissão, os contrários manifestam. Aprovado. Tudo bem? Aí, agora vamos para a parte seguinte, cumprindo as formalidades. Esse detalhe de correspondência escrita foi uma proposta. Não, tá. Tudo bem. Nós vamos voltar aí agora para o item 2.4, que não tem nada a ser colocado. 2.5, acelera. Proposta do plenário. Não tem nenhuma. Proposta de matéria de pauta anterior, também não tem nenhuma. Matérias apresentadas, também não tem nenhuma. Continuando, nós temos aquelas situações em que nós colocamos a palavra aos conselheiros. Quem vai querer fazer uso? Então, por favor, pode usar a palavra. Eu ia colocar a questão da ambulância, que eu mandei para o secretário e para o Marcos por isso. A ambulância foi o SAMU. A viatura específica de emergência. A gente ficava no momento oportuno de abordar o assunto e eu queria acrescentar a essa pergunta também. Já temos o dinheiro carimbado para a aquisição de 2 novos raios-x, secretário, que vai entrar em operação em breve nas UBS 24 horas. Ou estamos dependendo de ajuda ainda para esse emenda? A gente tem já uma ambulância do SAMU solicitada pelo CAP para esse ano, né? O prazo é até o final do ano, então. A curto prazo não, até o final do ano. Nós não temos uma emenda, na verdade é uma sobra de uma emenda que foi uma licitação que foi, não teve licitante, de hoje está com quase 500 mil reais de recurso, e a gente vai comprar também uma ambulância Com esse dinheiro? Com esse dinheiro, que na verdade a necessidade dele, ou a indicação dele para ser uma ambulância 4x4, pensando às vezes dela ser utilizada inclusive na zona rural, nos assentamentos. Por SAMU. Na verdade, tem uma secretaria, de uma maneira geral. Então, essa já está incluída. E estamos também já pensando, inclusive, fazendo um estudo, ao invés de comprar ambulância, entendeu? Comprar veículo, a gente está pensando em fazer locação. De repente é mais interessante por causa da manutenção. Por causa da manutenção, Roda é um muito. veículo que roda muito, entendeu? E tem um desgaste muito grande. Tá? Então a gente está fazendo já esse estudo, pensando inclusive em locação ao invés de compra também. Eu acompanhei isso no passado, cerca de uns 5 anos atrás, essa compra de ambulância, não pelo município, mas o governo federal que manda, aí eles compram lá no atacadão, lá, 1.000 ambulâncias, dá um chute, 1.000 ambulâncias para o SAMU. Aí compra lá da fábrica que se vence o pregão lá, aí depois tem que mandar, compra um veículo, aí tem que mandar moldar para o SAMU. Aí bota lá o ar-condicionado Xing-Ling, porque venceu a estação, tem que dar lucro, né? E aí chega aqui e quebra, começa a ter problema no ar-condicionado. Então, essa ideia da locação, embora o governo federal vai continuar mandando, mas da parte do município local, acho que é uma decisão bastante acertada. Quando a gente fala de locação, nós estamos falando de todos os veículos, as ambulâncias sim, dos Das sanitárias também. das vans também, das sanitárias. Nós estamos já fizemos uma estudo preliminar, e para a gente, o que nós estamos gastando hoje com oficinas, que é uma coisa absurda, é uma licitação, você tem que mandar para aquela oficina, entendeu? Porque a gente às vezes não acha que não está correto,
somando mais o que nós estamos gastando com vans terceirizadas, esse dinheiro, juntando as duas coisas, dá para a gente fazer a alocação de quase 40 veículos. Tá? Muito dinheiro. Quase 40 veículos, a gente faz locação, tem manutenção, troca de óleo, essas coisas, tudo é para a empresa que fez a locação. Devemos fazer uma licitação, um contrato de emergência, que nós estamos precisando, e depois abrir uma licitação para mais tempo. Mas pensando em dinheiro, a soma do que nós estamos gastando hoje com oficina, mais a Manutenção. não, minha manutenção, mais a locação do locador que tem, né, para São Paulo e para Barretos, esse dinheiro hoje chega a quase 400 mil reais, 450 mil reais por mês. Dá para fazer a locação de 40 veículos, entre pequeno, van, ambulância e por aí vai. Entendeu? Então essa é tudo novo, né? Tudo novo, se quebrou qualquer coisa, inclusive nessa proposta que nós fizemos, conselheiro, entra só o motorista nosso, tá? E o combustível. Tá? É quilometragem limitada. Pedágio também. Pedágio nosso também, que não tem jeito, o pedágio é nosso e a quilometragem é limitada e o motorista nosso. E a manutenção é deles. Tudo deles, tudo troca de óleo. E aí, falando do raio-x, a proposta não é comprar um raio-x. A gente está estudando isso, se a gente comprar um aparelho, hoje é tudo digital, comprar pela prefeitura, porque o tempo de licitação é longo. Tá? Outra coisa que isso costuma quebrar, aí a manutenção é complicada, aí você tem que chamar um técnico para poder ver, depois licitar. A verdade é que quem vai fazer isso é o terceirizado. Eles vão ver. Dentro do contrato que nós temos com ele da atenção básica, a gente deu para incluir o exame de radiologia. E essa verba é a mesma que você gastava com a barragem. É a mesma verba. Fazer raio-x. Não, sim. Eu falo assim, o que você está gastando com o cirurgião hoje é o mesmo valor que gastava com a barragem. Só o conjunto da obra. Eu já conversei com inclusive que é o proprietário do raio-x do Pão Socorro. Tá? O raio-x dele, manutenção dele, mão de obra dele, isso vai ficar em torno de 45 mil reais por mês. Uma ou dois, o trabalho. Mas a conta que eu faço é até simples, né? Um técnico de raio-x, no mínimo, ele funcionar 24 horas por dia. Quando ele funciona 24 horas por dia, você 3 profissionais. 3 profissionais. De 4 a 5, as 12 por 36 e eles vão fazer a folga. Você precisa de 5 funcionários. Se a gente pagar 5 mil reais para um funcionário desse, já paga o raio-x. Já paga a máquina. Já paga tudo, né? Porque a manutenção, a máquina, o funcionário é tudo por conta dele e com demanda livre, entendeu? E aí a gente achou um preço muito razoável, que é de ter que comprar um raio-x, a gente tem que contratar esses funcionários todos, entendeu? E aí depois a manutenção também, que é complicado. Então a gente achou mais fácil, entendeu? E menos oneroso, já incluir na parte do estabilizante, já está fazendo a gestão da atenção básica, as 2 unidades faz parte da atenção básica, e aí ele já faz essa locação e o pagamento tudo por eles. Perfeito. Presidente, só para finalizar, pedindo ali do Bevene, eu gostaria, se fosse possível, até porque nós estamos vivendo aí, hoje dia 4 de junho, teremos mais exatos um mês de mandato desse conselho, mais um mês, exatos, cravados um mês. Se caso seja possível, secretário, e o presidente conseguir uma agenda aí, eu acredito que é possível, da gente, de você trazer aqui, o senhor trazer aqui, o pessoal dos salesianos, sei lá, o doutor Correto, o doutor Ângelo, para falar do trabalho deles. Eu sei que está começando ainda, mas a receptividade, eu tenho acompanhado, a receptividade está sendo muito boa, os ares são outros, tem muita coisa a ser melhorada ainda, mas essa melhora está começando, não faz uma semana, é complexo, pessoal, colaboradores, enfim. Mas se fosse possível, um deles, aí, o doutor Correto, o doutor Ângelo, junto com o senhor,
ainda nas próximas reuniões do Pleno, ainda dentro desse mandato, viesse aqui falar do trabalho, como está sendo até aqui. Eu acho bastante salutar para esse conceito, caso seja possível. Tá? E por fim, até porque nós já estamos no último mês, eu quero expressar a todos os colegas que, por razões de foro íntimo, questões familiares, diversos compromissos assumidos, quem me indicou aqui foi o pessoal da maçonaria, que eu tenho a honra de fazer parte, e eu pedi que eles indicassem outro titular e suplente, porque, embora eu goste muito do que eu faço, é um trabalho voluntário, não para o prefeito, não para o secretário, mas para a comunidade. Eu acho importante esse trabalho que a gente faz. Eu acho que o nosso conselho evoluiu bastante nos últimos 8 anos. Claro que não conseguimos tudo que a gente queria, mas a ideia do conselho, o conceito do conselho foi mudado. Quando aqui chegamos, secretário, 8 anos atrás, a gente via conselheiros legislando em causa própria, usando isso aqui como trampolim político. Tivemos aí conselheiros que foram presos, não por conta, não por conta do trabalho do conselho, mas da vida dele lá fora, outras questões. Então isso ficou muito ruim para o conselho, porque tivemos pessoas aqui que foram envolvidas em polícia, em prisão, enfim, isso ficou para trás. A gente vive uma nova realidade, a transparência, a dedicação. Como todos sabem, aqui é um serviço voluntário, mas cada um está aqui porque acredita e quer contribuir de alguma forma, dando o seu tempo. Eu nunca fui, na condição de conselheiro, a exemplo do secretário já faz isso me contempla bastante. Sempre usei meu carro, nunca fiquei do meu combustível, nunca fiquei atrás de carro para levar, para trazer, de dinheiro para coquetel, para viagem. Eu acho isso muito bacana e eu vejo isso nesse pessoal que está aqui, todos comprometidos com a causa consigo. Gostaria muito, como cidadão nessa doença, que esse trabalho continuasse. Eu quero externar para todos vocês aqui, inclusive para o secretário, que esses primeiros 6 meses aí da atual administração, estou falando de saúde, me deixa assim com meus olhos brilhando. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo até aqui. As melhoras ainda não aconteceram, mas as condições para que elas aconteçam já foram criadas. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no Salesiano. Foi um gol de placa do senhor, do prefeito, nessa parceria saudável, transparente, limpa com o Salesiano. Não estou falando nem como só conselheiro, como cidadão, como militante da imprensa que faz 40 anos atuando aqui em Araçatuba. Eu acho que não basta ser honesto, tem que demonstrar honestidade, clareza nas ações, e com todo respeito, eu não puxo o saco de ninguém, porque quem puxa saco puxa carroça. Eu vejo isso nesse início de governo até aqui, no seu trabalho, da sua equipe, do prefeito, eu vejo isso. Vocês estão fazendo as coisas certas. Isso me contempla, como conselheiro e como cidadão. Até aqui, pode ser que daqui 6 meses, inclusive eu vou falar o contrário, mas eu tenho que reconhecer que até aqui está muito legal isso, vocês estão trabalhando direitinho. Tem muita coisa para mudar ainda lá na ponta, ainda não aconteceu, não chegou no povão ainda, mas está caminhando para isso. Não é no instalar de dedo, não é no girar de botão. Mas as condições para a saúde local vão melhorar bastante, na minha avaliação, de 60% a 70%, já foram criadas. Não estão sendo criadas, já foram criadas. Eu acredito no seu trabalho, na sua equipe, acredito no Salesiano, acho uma instituição muito séria, honrada, transparente. Eles não participam de marketing, fabricar despesa para roubar dinheiro público. Então, isso me contempla bastante. Eu vou sair desse conselho daqui 1 mês, por desejo próprio, porque eles me indicariam para ficar mais 4 anos, mas eu tenho outros compromissos assumidos, e assim, na esfera pessoal, eu gosto de ser bastante participativo. E eu não estou dando conta de participar como eu gostaria, de tudo que eu assumi. Então, eu acho que já fiquei por 8 anos, já contribuí ainda de maneira muito modesta com a minha parte, como cidadão, como conselheiro. Então, eu desejo boa sorte para os que vão continuar, os novos que vão chegar, e também continuarei à disposição dos conselheiros, do secretário, do prefeito, se tiver a humildade de nos procurar. E, apesar da minha pequenez, o que a gente puder ajudar, estaremos sempre à disposição. Parabéns a todos vocês. Alguém mais quer falar? Oi? Só uma pergunta. Essa manutenção era correspondente a quantos carros? O senhor falou que o valor da manutenção é equivalente a alugar 40 carros. Mas hoje, esse valor de manutenção é correspondente a quantos carros existentes da prefeitura? A Secretaria de Saúde tem 95 veículos cadastrados, alguns já, vamos dizer assim,
sucatear, ultrapassou o limite que o Tribunal de Contas permite que a gente gaste com ser. Só para ter uma ideia, tem um deles até ponto novo que bateu, teve um acidente, bateu na capital, eu fui lá meio ver o veículo, entendeu, cara? Não compensa arrumar, é feita total mesmo. Existem alguns veículos, entendeu? Em que a oficina dele, o orçamento, eu tive na oficina esses dias para trás também, achei um absurdo, achei que também não compensaria ter levar esses carros em outra, tentar levar em outra oficina, se for permitido, que é uma licitação, às vezes eu tenho que levar nessa oficina que ganhou essa licitação, porque eu acho que o valor está muito alto também. Tá? Então hoje o valor de conserto desses carros, aí quando eu falo conserto, inclui troca de óleo, tudo isso. E lembrar que às vezes uma troca de óleo nessas oficinas fica em mais de R$1.000, e você levar um posto que a gente leva, os nossos, né, que é menos que isso, então não tem sentido também esse tipo de. Só porque a prefeitura custa mais caro. Então, baseado em tudo isso, desses carros, uma boa parte realmente hoje é sucata. Fora os seguros do carro também, né? Hã? Fora os seguros. Só o seguro do carro que está incluso, inclusive, na locação. Tá? Juntando tudo isso, compensa, a gente está fazendo um estudo que compensa fazer a locação. Porque andar com carro novo, e aí pensando inclusive no risco que nós estamos correndo com pacientes nossos andando nesses carros. Há poucos dias para trás, um ônibus nosso, um micro-ônibus nosso, os cintos de segurança dele todos quebrados. E a gente tem que parar, não tem sentido você ter que pôr criança ou adulto mesmo doente dentro de um ônibus em que não tem cinto de segurança, não tem nada. Você andar neles, entendeu? Suspensão batendo, então, na verdade, está mais fácil fazer a locação porque o preço está ficando elas por elas. E principalmente o risco de você colocar pessoas, né, dentro de um carro desses carros antigos. Eu fiz um levantamento, não está aqui comigo, mas dos 90 carros que a Secretaria tem, 62 têm mais de 15 anos de uso. Entendeu? Tem carro lá que foram comprados em 1999. Que gastou de manutenção, já dá para comprar 3. Entendeu? Então, não tem sentido um carro que está com 600, 700, 800 mil quilômetros, entendeu? A ideia realmente às vezes é virar sucata e vender para terra velha, entendeu? Porque não está compensando. Mas aí esses 40 vai ser o suficiente, porque hoje são 90, vai passar para 40. É porque o suficiente alguns para ainda são mais novos e ainda vai ficar. E o 40 novo faz serviço de 50 que não serve para nada hoje. Quantos motoristas tem a Secretaria hoje? Tem em torno de 50 motoristas. Outra coisa também que me parece regularmente foi o motivo de, quando eu estava na assistência social, terceirizar os veículos, foi a história de você comprar 10 carros e tinha que ter 20 motoristas, eles compôs para 20 motoristas. Então, eu como ela está com dor de tempo, eu tenho com dor de barriga, eu tenho com não sei o quê, e verdadeiramente não era pendura, tem que justificar, tem não sei o quê. Então, primeira coisa, o concurso incha a folha de pagamento e o camarada fica pendurado. Cada dia você tem 20, na verdade, o exercício chega a ter 10, 12 exposições. Todo dia tem um problema. Parece que é pior do que você imaginar. Então foi uma experiência bastante desagradável. E quando terceirizou, como está se propondo terceirizar, Mas a terceirização do veículo, o motorista não. Mas eu estou dizendo, você já tem um profissional, você não vai comprar. Aí o que acontece? Você facilita a situação. Então, quando a administração anterior queria aquele dinheiro do Covid, e que falava, era o prazo, você até 31 de dezembro, vocês vão gastar o dinheiro, vocês têm que devolver. Vamos fazer o quê? Nós estamos precisando de carro, vai devolver uma fortuna para Brasília? Não. Fez, comprou, aí depois que comprou,
estava tudo pronto, estava tudo dentro da legalidade. Não foi nada empurrado com a barriga. Aí resolveu-se a imprensa, algumas pessoas usaram a imprensa para, principalmente a mídia, para precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Mas o pessoal não sabe que tem prazo, gente. Ou você gasta, ou você devolve. Você vai devolver? Não, fica no município. Eu tenho que parecer, esses carros que o irmão está falando da época do Covid foram comprados em 2020. Esses carros que são os mais novos. Que é os Renault Kwid, né? Já tem 5 anos. Que é um carro descartável. Esse carro já tem 5 anos de uso. Parece que foi ontem essa história que ele está contando, mas já tem 5 anos já. Mais alguém quer modificar mais alguma coisa? Bom, continuando aí. Agora eu falo do presidente. Bom, nós conseguimos terminar a eleição dos conselhos locais, dos conselheiros dos conselhos locais de saúde. Houveram algumas intercorrências, algumas inconsistências, em algumas IDS. Primeiramente, houve contagem e na hora de juntar o montinho, acabou dando juntar três votos de um em cima do montinho errado, e aí deu uma confusão. A pessoa entrou com requerimento, foi feita novamente a recontagem, porque a razão assiste ao requerente. Acabou, republicou. O outro que encontrou, mas na unidade básica tal, unidade básica tal, trabalhador votou em usuário votou em trabalhador. Foi feita a recontagem conferindo a lista. Nome aqui, nome aqui, nome aqui, nome aqui, nome aqui, nome aqui. Ah, isso aqui, o que ele é? 2 nomes que estavam repetidos nas 2 listas. Conferiu que o era trabalhador, cancelou do usuário do outro lado. Entendeu? Então, o que acontece? Esses 2 votos que foram cancelados, não teve problema nenhum em relação aos 2 que estavam mais votados. E o grande problema que houve lá na Benedita Maria Tereza. Na Benedita não, lá na Maria Tereza. Não é na Benedita não, lá na Maria Tereza. Entendeu? Concluída a eleição, a votação, veio reclamação de que tinha pessoa que estava como candidato, que não morava no bairro, que não sei o quê, que tinha não sei o quê. Aquela conversa que todo mundo, quando joga um fake news no WhatsApp, aí nós publicamos o resultado das outras UBS e deixamos a da Maria Tereza em apuração. E depois nós fizemos a correlação, fomos lá, fomos em loco para verificar se a pessoa morava no local de 4 pessoas moravam. Ela morava no outro bairro, mudou de território, ela mudou de unidade da saúde. Então ela estava dentro do direito dela. Aí nós publicamos novamente o resultado. E aí nós encerramos a primeira fase dos conselheiros locais. Essa semana, né? Essa semana, a reeleição dos conselheiros vai ser semana. A semana que vem, entendeu? Aqueles que foram eleitos titulares e suplentes, teve unidade básica, e agora tem 3, 4 reservas. Isso é muito bom para nós, porque tem pessoas que está de suplente, está de conselheiro titular, e não vem. A regra nossa é assim, 3 faltas, não é nós que cortamos a cabeça, é ele que se auto-exclui. A regra é a seguinte: 3 faltas consecutivas, tchau. 5 alternadas, tchau. Exceto se for um problema de saúde, que ele vai ficar afastado. A gente tem que respeitar. Se o problema é de saúde, como foi o caso da pessoa que teve uma situação muito grave aí, então não é coisa, é uma situação diferente. Agora, a camarada tem condições de vir. Fica um dia, justifica, outro dia, justifica. Se está só para justificar, vamos dar vaga para quem quer vir. Não tem muita gente querendo ser conselheiro. Entendeu? Então, na próxima semana, os conselheiros locais
residentes vão votar, porque foi separado, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste e zona rural. Eles vão votar, entre eles, quem vai ser o representante da ASA, mais votado vai ser entre eles mesmo, não é, pegar outros votando. Eles que forem eleitos vão votar entre eles, entendeu? E para quem não der aquele programa de 50, ele pode votar, dependendo da nenhuma das áreas da residência, é tudo 3, né? Vão votar em 3 candidatos. Então a gente faz a apuração, o mais votado fica como conselheiro de saúde, representante da zona norte, da zona sul, da zona leste, da zona oeste e da zona rural. Tá? Tudo transparente. Muitas vezes essa parte ali, mas é chato. Sou pelas minhas raízes, não pelas minhas raízes militares, pela forma como que eu fui criado. O que é do homem, é do homem. O que não é, não é. Quem rouba um tostão, rouba um milhão. Rouba a mesma coisa. Entendeu? Então, nós conseguimos fechar, já estamos também caminhando o processo para a indicação dos nossos conselheiros municipais de saúde, que são de performance. Existe os 3 representantes da gestão que vai continuar. Até que o Então secretário... sobrou 2. Sobrou 2. Você já está escalado. Você já está escalado. Anteriormente, ficava uma briga que o secretário não tinha suplente. Espera um pouquinho, se a lei diz que todo titular tem que ter suplente, por que o secretário vai ter suplente? Está na lei. Não, o secretário não tem suplente, o conselheiro tem. Sim, O secretário de saúde é o conselheiro nada. Ele não tem suplente. Agora, o conselheiro e o secretário tem. Então, aí quando o conselheiro não podia ver, quem que vinha representando ele? Não tinha representatividade, eles ficavam com um monte de falta, ué. Tem que ser excluído. Apesar do Senado, tem que ser excluído. Entende? Então foi regularizado isso aí, o pessoal já está dentro da situação. São 3 representantes convênios, prestador de serviço. Tá? Dentro desses 3, se tiver 4, se tiver 5, vai ser feita eleição entre eles também dessa história. Vota 3, vota 2, para ver quem ganha. Aí temos os 5 temos 3 dos trabalhadores. Trabalhadores? Não. 3 gestão, 3 prestadores, dá 6. Aí nós temos 6 trabalhadores. Os trabalhadores, aquilo que eu falo, a gente tem que manusear a documentação. De 2017, sei lá, nós conseguimos descobrir aí, existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde em que especifica quais são as representatividades do Conselho de Saúde. Farmácia, medicina, odontologia, psicologia, tem toda ali. Eram 13, mas 2 desses conselhos se uniram, agora são 12. Mas se vir mais de 5 candidatos, também vai ser feita a eleição. Depois nós temos as 12 vagas dos usuários. Nesses usuários, nós separamos aquelas 5 vagas que é para os conselheiros locais de saúde, norte, sul, leste, oeste e zona rural. Tá? Está tudo mastigadinho. Quem tiver a oportunidade, leia o RIC. Hoje não tem mais razão de dizer que não sabe. Porque o RIC é dizer o seguinte, você tem que fazer isso. E tem toda a legislação que nós conseguimos levantar desde a Constituição Federal. Alguém tem mais alguma palavra? Quer usar a palavra? Então, obrigado por terem comparecido e a próxima.